Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Descentraliza Aí. Aqui falamos sobre cripto, Web3, economia e tudo que está moldando o futuro das finanças digitais. Eu sou Vitor Pereira, host desse podcast descentralizado, e hoje falaremos sobre Bitcoin, macroeconomia e outras coisinhas mais. Porque eu tô muito feliz de anunciar que eu tô com um convidado que eu quero, cara, eu admiro muito esse cara. Pô, que isso. Gabriel Della. Irmão, muito obrigado por ter vindo. Com a mão esquerda aí é falsidade. Pô, não, cara. com a mão direita. Pô, grande honra. Convite, a honra é toda minha aí. Obrigadão por ter vindo. Cara, antes da gente começar nosso papo, só falar um pouquinho aqui da Clever. A Clever é a patrocinadora desse podcast. Em alguma parte da tela deve estar aparecendo algum QR Code aqui para vocês. É onde você pode baixar a Clever Wallet, que é a carteira de autocustódia da Clever, onde você pode armazenar suas criptos de maneira segura, fácil e 100% gratuito. Beleza? Então, escaneia o QR Code, baixa e tamo junto. Gabriel, muito bem-vindo. Obrigado. Ao Descentraliza Aí. Cara, uma honra, cara, de verdade mesmo, Pô, ter você aqui. Acompanho todos os teus stories aí, todos os teus conteúdos. Bom. Muito bom mesmo. Tomo até como inspiração, assim, pro que eu quero fazer também, tá ligado? Então, tipo, muito importante você estar aqui. Pô, gostei pra caramba, então. cara. Vambora. Cara, pra gente começar, fala um pouco de você, cara. Como é que você começou aí nesse mundo cripto? Beleza. E aí a gente parte para assuntos mais Vambora. picantes. Vamos, até gravei um vídeo hoje completando 5 anos que eu tô no mercado cripto. Na verdade, não completou ainda, vai ser em dezembro de 2020 que eu comprei Ethereum pela primeira vez, depois de ver o story de alguns amigos. Pô, tu começou com Ethereum? Comecei com Ethereum, velho. Eu já tinha ouvido falar do Bitcoin em 2017, se eu não me engano. Numa época que eu jogava Counter-Strike, eu precisava trocar uma skin, e aí eu pedi pro meu pai comprar alguns Bitcoins e mandar pra mim pra eu poder enviar pro cara. E meu pai negou. Na época o Bitcoin custava R$3.000 cada um, tá? E a gente não sabia que era possível comprar frações de Bitcoin. Então, quando eu falei pro meu pai que eu precisava de Bitcoin pra mandar pro cara, ele falou, não, R$3.000 não, tá louco? Sendo que eu só precisava de uns 400 para comprar a skin. Então, foi nessa confusão que eu acabei ouvindo sobre o Bitcoin pela primeira vez, mas, na verdade, fui comprar cripto pela primeira vez Ethereum em dezembro de 2020. Em 15 dias, ela duplicou de preço. Eu tinha colocado R$400, em 15 dias ela virou 800. Aí eu falei, tá, que é essa parada aqui? Depois de 2 meses já tinha triplicado o valor que eu tinha colocado. E aí depois eu comecei a produzir conteúdo e estudar o mercado ao mesmo tempo. Mas, tipo assim, tu é formado em economia? Tu fez alguma coisa assim? Cara, ou tu, tipo, foi de curioso mesmo? Eu fiz 2 anos de economia na universidade aqui em São Paulo. E aí eu acabei saindo no meio para poder focar no trabalho, não aguentava mais. Então não sou formado em economia, mas cheguei a fazer metade do curso de economia. E aí eu, tipo assim, aprendi meio que na jornada. Como produtor de conteúdo, eu queria produzir conteúdo, eu estava atrás de algo que eu sempre tive na minha cabeça. Eu ouvi muita gente falar desde quando eu era pequeno, desde quando eu tinha uns 15 anos, que tudo nascia nos Estados Unidos antes e depois vinha para cá com um atraso de mais ou menos 2 anos. Então foi nessa que eu comecei a procurar, o que tem nos Estados Unidos que tá grande e que aqui ainda não tá. Aqui na época o Thiago Finch era super grande, na época de 2020, vendendo curso e etc. E eu via que estava muito saturado, que o pessoal estava fazendo era muito parecido. E aí eu via que na gringa tinha página de cripto com 1 milhão de seguidores e aqui no Brasil o cara mais famoso na época era Augusto Bax com 100 mil seguidores. Falei, tá, tem um gap enorme, porque tem uma paginazinha que não tem nem rosto aqui, fazendo post genérico com 1 milhão de seguidores nos Estados Unidos e... Enquanto isso, a gente tem um cara que geralmente bota rosto, que pega mais seguidor do que uma página genérica, né? Por ter uma imagem ali, uma identidade, só com 100 mil seguidores. Então, eu falei, tá, tem um gap enorme aqui, vamos tentar tirar proveito disso. Foi aí que eu criei a página e no meio do caminho estudando e produzindo conteúdo. Saquei. Pô, legal, mano. E, tipo, falando de Bitcoin, a gente... Cara, tipo, eu sei que é um ativo amado por nós dois aqui, muito amado. Mas o que te fez acreditar nele? Tipo, cara, tu olhou assim, o que te fez, nos teus estudos, te fez acreditar de que, cara, esse ativo é um ativo que eu tenho que ter na minha carteira e é o ativo do futuro? Olha, demorou muito para eu entender de fato os conceitos de liberdade, privacidade, reserva de valor. Eu fui muito na linha de um ativo especulativo para ganhar dinheiro inicialmente, que eu acho que é o que a grande maior parte das pessoas fazem. Mas a época que a gente vivia durante a pandemia foi uma época onde tinha muitas decisões que podiam ser questionáveis em relação à liberdade das pessoas. E
com isso, eu acho que eu fui entendendo qual que era o propósito do Bitcoin no meio do caminho. A gente estava vendo vários exemplos de pessoas que não podiam fazer certas coisas se não tivessem, por exemplo, tomado a vacina ou se não tivessem feito X coisas. E aí, eu acho que esse meu lado liberdade foi nascendo um pouquinho mais. Esse braço de comércios não podiam estar abertos e etc. Meus pais são comerciantes, têm 2 comércios, ambos são empreendedores. Então, eu fui muito indo para essa linha de liberdade. Aí eu fui olhando um pouco mais o Bitcoin nesse sentido. Aí, com o passar do tempo e o que veio acontecendo nos últimos, 3 anos no Brasil, fui mais pro lado ainda da privacidade, da anonimidade, também no lado do Bitcoin. E agora, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, eu fui para o braço de reserva de valor. Entender ele realmente como uma proteção, não só pela sua escassez, mas por todas as ferramentas que estão embutidas nele, de enviar dinheiro de um lado do mundo para o outro extremamente rápido, de preservar sua privacidade, de manter sua anonimidade, de ter um ativo que é completamente incensurável, ter um ativo que nunca vai mudar a sua escassez. Aí sim eu fui indo para esse braço de reserva de valor. Mas foi uma jornada, assim. Comecei querendo só ganhar dinheiro e é isso aí. Cara, você falando assim, eu me identifico um pouco, porque quando eu comecei, eu entrei ali em 2000 e... Minha primeira compra de Bitcoin acho que foi em 2019, cara. De 2020, mais ou menos assim. E aí eu lembro que eu tinha comprado, tinha feito uma compra, mas só que eu ainda não tinha a noção do... Tipo, da história do dinheiro, tá ligado? Tipo, quando eu comecei a conhecer desde o início, como é que surgiu o dinheiro e até o ponto que a gente está hoje, cara, eu olhei assim, caraca, não, mano. Tipo, eu preciso acumular mais desse negócio, tá ligado? É muito sujo. E aí, tipo, não é à toa que hoje a gente vê que tem empresas, países que estão comprando e tá se tornando muito mais profissional, vamos dizer, né? Exatamente, sem dúvida. Como é que tu tem visto isso, tipo, essa adoção em massa, tipo... Para países e empresas? Países e empresas. Você acha que é algo bom? Você acha que é algo ruim? Você acha que... Cara, pra mim é indiferente mesmo, assim, tipo, legal, parabéns, sejam bem-vindos aí, se não quiserem também, maravilha, tamo junto. Pra mim, tipo, legal, eu acho que é bom, eu sou um cara bem do institucional, de olhar pra regulação e entender como a regulamentação pode impactar os setores, e fica claro pra gente, quando saiu o Stablecoin Act, o tanto que disparou uma porrada de altcoin relacionada com stable, então é algo benéfico pro mercado a gente ter o governo ao lado, a gente ter a regulamentação junto, mas assim, no fim do dia é tipo... Bom para vocês, cara. Bom para o governo, bom para a empresa. No fim do dia, vai ter demanda suficiente de Bitcoin para a pessoa física. Se a gente quiser estourar esse negócio para $1 milhão daqui 10, 20 anos, sem a ajuda de governos institucionais, eu acho que vai ser completamente possível. Na verdade, a ajuda a gente vai ter, porque esse $1 milhão vai ser muito mais reflexo, eu acho, da desvalorização da moeda do que da quantidade de novos investidores. Então, a ajuda do governo a gente vai ter. Eles vão desvalorizar a moeda a ponto do Bitcoin disparar. Mas não acho que eles têm que fazer uma reserva estratégica de Bitcoin com $1 milhão para só assim a gente chegar no $1 milhão. Eu quero que o governo... Se lasca. Bom para eles que eles estão aí com Bitcoin, sorte deles que tem alguém visionário, mas no poder, que já está comprando um ativo que vai preservar ou talvez até limitar um dia essa oferta de capital que eles fazem da própria moeda, mas se não quiserem também, bom para a gente. E assim, quando tu fala do o dinheiro se desvalorizar em relação ao Bitcoin, né? Aí, por exemplo, o dólar. Muito se fala que hoje, nos tempos de hoje, o dólar tá no pior momento da história, né? Por que disso, assim, tipo, o que... Exato. Assim, primeiro, a curto prazo, se a gente olha, é uma estratégia do Trump. Tem uma estratégia envolvida com a desvalorização da moeda, porque... Ele quer desvalorizar a moeda. Ele precisa desvalorizar a moeda para salvar a economia dele, porque ele precisa puxar de novo as indústrias para a gente. Tem que industrializar novamente os Estados Unidos. Entendi. Então, é uma estratégia econômica. Mas fora disso, o dólar é uma moeda que vem desde 1870, tá? Ou 1790. Desculpa, eu acho que é 1870, tá bom? Eu acho que é uma moeda que vem desde 1870 e você vai pegar 2 a cada 4 dólares foram impressos de 2020 para frente. Ou seja, é uma moeda que tem praticamente 150 anos, só que só nos últimos 5 anos imprimiram metade dela. É um negócio assustador. O real, mesma coisa. O real já é a 7ª ou 8ª moeda do Brasil e ele existe há mais ou menos 30 anos, né? Foi criado em 1994 e você vai ver... De 1994 até 2025, imprimiram 7 trilhões de reais. E agora, a cada cerca de 8 meses, é impresso mais 1 trilhão de reais. Ou seja, a gente levou 30 anos... A gente levou 30 anos para chegar em 7 trilhões de reais. E agora, a cada 8 meses, a gente cria 1 trilhão a mais.
Tipo, o que aconteceu? Por que é quase o preço do Bitcoin, né? O negócio ele vai subindo absurdamente assim, verticalmente. Não é um crescimento gradual, é um crescimento realmente potencializado. Então, as moedas elas estão destinadas a morrer. Tem vários livros que falam sobre isso, inclusive o próprio do Perini que a gente estava falando aqui. E eu acho que isso vai acontecer, não tenho dúvidas, na verdade, que toda vez o nosso país, a cada, sei lá, 100 anos, vai ter que trocar de moeda, que os Estados Unidos vai continuar passando por uma moeda que, pô, em 2021 ou 2022 eles bateram 8% de inflação ao ano. Os Estados Unidos quase nunca tinha passado por um período como esse. Foi uma inflação mais alta do que a do Brasil na época, sendo que eles têm a moeda mais demandada do mundo e uma economia muito mais saudável. Como que isso pode acontecer? É simplesmente má gestão. Os governos eles não querem saber de nada, eles só querem imprimir e eu acho que eles vão pagar o preço por isso. A gente que tem Bitcoin, ou até as pessoas que têm ouro, vamos servir como esponja, né? A gente vai absorvendo essa quantidade excedente de dinheiro. Então, imagina que, pô, Vitão define que 10% de todo o patrimônio dele tem que estar em Bitcoin, né? E aí, simplesmente, a quantidade de dinheiro impresso no mundo vai crescendo absurdamente. Os seus 10% vai nominalmente representar cada vez mais. Então, o Bitcoin ele vai só simplesmente absorvendo esse dinheiro e as pessoas que não tiverem ativos escassos nesse momento, que não tem Bitcoin, não tem ouro, não tem prata, não tem as coisas que forem escassas, vão ficar penalizadas. As que tiverem vão com certeza se proteger. Tem algumas coisas que a gente pode levantar aqui, como a própria Bolsa Brasileira. Se você vai puxar o Ibovespa se eu não me engano, dos últimos 5 anos do Ibovespa, ele vai ter uma rentabilidade ok se você olhar em real. Aí se você puxa em dólar, ele rendeu 0%. Só você puxar ele em dólares, né? Se você descontar da valorização do Ibovespa a desvalorização do real em dólar, ele se moveu 0% nos últimos 5 anos. Se você adiciona a inflação do Brasil em cima, pronto, você deve ter perdido no mínimo 50% do seu poder de compra de 2020 para cá. Você não diria isso? Que tudo se tornou, sei lá, pelo menos 100% mais caro de 2020 para cá? Eu acho, facilmente. Sim. Então, no fim, o cara que tem Ibovespa nos últimos 5 anos, que às vezes acha que está ganhando dinheiro com o Ibovespa batendo novas máximas, ele, perdeu os 50% do poder de compra. Então, no fim do dia, os outros investimentos não vão conseguir acompanhar. Eles simplesmente não conseguem acompanhar a quantidade de dinheiro que está sendo impressa. Então, vai ser preciso que as pessoas comecem a comprar ativos escassos. O Bitcoin vai ser visto como uma reserva de valor mesmo de fato pelo institucional e vai começar a se comportar como isso, igual o ouro faz? Tomara que sim. Cada vez ele mais está próximo, na minha opinião. Mas ainda não é tão próximo. A gente vê que o ouro está subindo absurdamente vertical e o Bitcoin está caindo em um cenário que era para os dois andarem juntos, se eles fossem de fato reservas de valor. Mas acho que o Bitcoin ainda não é visto como isso, mas vai chegar lá. As pessoas vão precisar dele. Sim, eu também acredito nisso. E, caraca, esses dados que você me trouxe aí... São muitos dados ruins, né? Não, e fez explodir minha cabeça e me fez ficar triste também, porque eu tenho um pouco de Ibovespa ali. É horrível, cara. Caraca, cara, se eu não me engano, doideira, você velho. puxa bem lá de trás também, o impacto é super baixo. Porque se você... beleza, de 2020 para cá, o dólar se valorizou bastante, então é um período que foi ruim. Mas se você tira mais os acho que pega 15 anos... Pô, o dólar saiu de 2 para 5,30, né? Então, verdade. Até você puxar 15 anos, talvez esse dado não vai dar muito acima de 10% de rentabilidade nos 15 anos. E assim, quando a gente fala de macro, a gente tem visto eu até trouxe isso pro Casta também, por exemplo, em relação a títulos de dívida americana. A gente tem visto que... poucos países agora têm uma confiança... A confiança dos países desse tipo de dívida tá diminuindo, tá ligado? E aí eles estão preferindo ouro, algo nesse sentido. Acho que... Você acha que essa entrada das stablecoins, nesse momento, foi uma coincidência que ajudou o governo Trump, cara, que eles também são um dos maiores compradores dessa dívida, ou então, tinha que acontecer, enfim. Tá, eu acho que tem vários pontos. Primeiro, sobre os países estarem deixando de adotar o dólar como uma moeda de reserva, eu acho que tem um lado ideológico muito forte nisso, então, o movimento realmente do BRICS para punir os Estados Unidos e diminuir a demanda do dólar, porque eles sabem que assim eles vão quebrar. Os Estados Unidos imprimem uma quantidade de dinheiro infinita, não porque todo mundo quer o dólar e ponto final, é porque eles conseguiram gerar uma demanda autoritária no dólar. Então, todas as guerras que eles se envolveram nos últimos 100 anos, eles salvavam o local ou dominavam o local, garantiam a segurança e falavam, pronto,
ficou legal assim? Agora você só vende petróleo em dólar. Agora você só vende sei lá o que em dólar. Então, eles sempre cagaram regra nos outros países e geraram essa demanda muito grande pelo dólar, o que gerou essa permissão para eles poderem imprimir muito mais dinheiro do que eles quisessem, ter uma dívida muito maior do que o PIB deles, proporcionalmente, né? Acho que os Que aí Estados vai Unidos está ter chegando... demanda, né? Hã? Porque aí vai ter, Exato, tá gerando porque tem uma demanda pra, muito pra melhor, dólar. fica bem mais saudável a economia deles. Só que aí eu acho que o que está rolando agora, primeiro é um movimento ideológico dos outros países para penalizarem os Estados Unidos realmente e deixarem eles mais enfraquecidos. Então, principalmente do lado do BRICS, eu vejo esse papo de criar uma nova moeda e etc. Não acho que está errado, assim, eu, no fim do dia, se eu fosse dar uma opinião, eu prefiro os Estados Unidos como a maior economia do mundo que a China. Eu também. Mas... não acho que está errado o BRICS querer falar, ó, vamos parar de usar a moeda desses caras, vamos usar uma outra moeda que, pelo amor de Deus, não seja uma comum entre todas essas economias e nem controladas pelos governos. Vamos começar a usar stablecoin de, sei lá, euro. Vamos começar a stablecoin de ouro, por exemplo. Vamos transacionar com stable de ouro. Pô, vai ser prático, rápido, vai ter estabilidade, uma moeda mais garantida. Aí tudo bem. Mas eu acho que primeiro tem esse braço ideológico. Segundo, talvez até tenha rolado um movimento meio que de mercado pelos países. Eu não sei se eles fazem isso, mas tipo, os bancos centrais identificarem que a política monetária do Trump seria de desvalorização do dólar, então eles se desfazerem um pouco de dólar antes. Eu acho que é uma possibilidade. E acho que terceiro é o alerta da quantidade de dólar sendo impresso do mundo ligando em todos os países. Realmente a gente passa um momento de impressão de dólar descontrolada completamente. Isso vem desde a pandemia, desde o governo Biden, o Trump continua também. Eu acho que não é um problema só ideológico, é um problema natural que todos os países, é um problema quase que institucional, da instituição e Estado que não consegue sobreviver com pouco capital, porque cada vez ela está mais inflada e ela não quer diminuir de jeito algum. Então, eu acho que é um pouco dos países começando a precificar o que está acontecendo com o dólar e ponto final, a quantidade que está sendo impressa de dólar. E assim, tipo, tu pega esses países que têm esse título de dívida americana, China tá nesse top, né? Ah, a China é super grande. Super grande. E aí, por isso que também tem um pouco desse conflito ali de, tipo... parece que é uma linha muito tênue ali, cara. Eles pisando em ovos, né? Tipo, cara, o Trump também ele aumenta a tarifa lá e aí, tipo, acontece uma bagunça aqui no Bitcoin. Sim. E aí o Xi Jinping lá fala que vai... Eles têm a maior... Eles são detenedores dos títulos públicos americanos, mas, pô, eles podem vender também e aí ir pro saco, tá ligado? Exato. Então, tipo, cada vez mais o Bitcoin tem se tornado também... tá cada vez mais ligado a essa macroeconomia, né? Um tem uma arma contra o outro. Acho que o que dá para olhar agora, a gente tem a China ameaçando vender título, porque se ela vender título, o juro dos Estados Unidos teoricamente sobe, porque é menos demanda pelos títulos públicos americanos, então quer dizer que os Estados Unidos tem que oferecer mais juros por aquele título para as pessoas se interessarem em comprar. Então isso vai ser horrível, porque os Estados Unidos têm 27 trilhões de dólares para pagar de dívida nos próximos 4 anos. E como é que você paga a dívida? Você não paga, você emite mais dívida e aí você paga aqueles credores antigos. E para emitir essa dívida a um juros baixo, os Estados Unidos têm que jogar as taxas de juros lá no chão. Você já viu o quanto que o Trump bota pressão no presidente do Fed. Tinha que estar em 1 essa taxa de juros. O cara mexe o louco, não quer nem saber, mas tá colocando pressão porque é o que ele entende que é o melhor para o país nesse momento. E o presidente do Fed entende que é outra coisa, está tudo certo. Então, tem a China usando isso como arma. Se eu vender aqui, está ferrado, a demanda pelo seu título vai cair. Só que, ao mesmo tempo, tem os Estados Unidos falando, vende aí que eu te jogo tarifa, vão parar de consumir seus produtos. E, ao mesmo tempo, tem os Estados Unidos falando também, vende aí que o dólar desvaloriza, assim eu consigo me industrializar mais barato e pagar a dívida mais barato. Então, tipo, eu acho que são muitas coisas na mesa, eu nem olho para tudo isso, sendo bem sincero aqui, estou falando do que está vindo na minha cabeça. O que a gente olha geralmente para tarifa é um meio de inflação, não é aumento da base monetária, não é o governo imprimindo mais dinheiro, mas querendo ou não, tarifa é o bem que era para custar $100, chegando a $150, por exemplo, para o americano, então tudo se torna mais caro e, teoricamente, os juros vai ter que se manter alto para mais tempo. Por isso, o Bitcoin cai. Geralmente a gente olha nesse nível mais superficial, né? Mas tem uma porrada de coisa acontecendo no fundo que é uma loucura. Agora tá rolando tudo aqueles com os banquinhos dos Estados Unidos, os menores bancos estão precisando de dinheiro, porque eles estão quase quebrando. Tô ligado. Também não tô acompanhando muito de perto, mas tá um caos total e é uma das coisas que tá hoje pedindo pro presidente do Banco Central Americano, injeta dinheiro. A gente precisa de dinheiro na economia. Os bancos não estão conseguindo funcionar direito, os menores bancos. Então, eu acho que são muitos fatores que estão começando a direcionar a gente para um cenário um pouco melhor, de mais impressão de dinheiro. Só que se direcionarem, e o ciclo? Não era para acabar nesse ano? 2026 com expansão monetária e o Bitcoin caindo só porque tem que cair. Aí acho que a gente vai para outro debate que vai ser complicado. Cara, e tipo... Tu pega os outros ciclos, assim... Eu até tava conversando com a Rafa sobre isso, tipo...
eu mesmo tinha aquela confiança, confiança no halving, assim, né? Tipo, não, o ciclo a cada 4 anos ali vai ter o halving, vai ficar mais escasso, blá, blá, blá. Cara, e eu acabo percebendo agora que, tipo, não é bem assim, cara. Tipo, tem muita coisa por trás e quanto mais empresas, quanto mais países estão nesse bolo, cara, qualquer coisa que acontecer, Bitcoin tem uma resposta imediata no Bitcoin. O que eu acho que acontece, na real, é que o varejo ele sempre tem que perder. O povão vai ter que se perder. A gente que investe sozinho, em casa, na tranquilidade, achando que vai se dar bem, a gente tem que perder, porque o institucional ele vai querer manipular a gente até a nossa morte. Se a gente entendeu que depois do halving o Bitcoin sobe, o que acontece é o que aconteceu em 2024. O Bitcoin sobe até o dia do halving, depois do halving ele cai. Só se inverte as ordens. Se a gente entendeu que depois dos ETFs o Bitcoin vai disparar, então o Bitcoin dispara até a aprovação do ETF. Depois da aprovação do ETF, ele despenca. Se a gente entendeu que quando o Trump assumir, tudo vai mudar e vai ser top demais, então o Bitcoin sobe até o momento que o Trump assumir. Depois ele despenca. Se pegar, foi tudo assim. A alta do Bitcoin de 2023, setembro de 2023, até 10 de janeiro de 2024, foi precificando a chegada dos ETFs. Pode pegar. Dia 10 de janeiro de 2024, o Bitcoin despenca. Aí beleza, aí metade de fevereiro ele volta a subir. Fevereiro de 2024 até finalzinho de março de 2024. O halving aconteceria em abril de 2024. O topo em março de 2024 e depois começa a cair antes do halving e aí todo mundo se ferra. E o halving não acontece e fica caindo até setembro de 2024 quando Trump é eleito. Aí sobe até literalmente dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro a gente bate topo histórico naquela época no Bitcoin. E depois de 20 de janeiro a gente cai até abril, quando começa a guerra tarifária e etc. Mas o topo foi quando o Trump assumiu, dia 20 de janeiro. Então parece que, tipo assim, conforme vai ficando manjado as coisas e conforme tem muita gente falando sobre aquilo, prepara, vai acontecer o oposto. Todo mundo falou que outubro ia ser de alta. Outubro foi de baixo. Todo mundo falou que setembro era um mês ruim. Setembro foi ok, não fez nada. Agora está todo mundo falando que a alta tem que acontecer até dezembro, senão o ciclo vai ser quebrado. Minha opinião, se preparem então para a gente sofrer por um tempo, talvez. Novembro, dezembro, ficar sofrendo aí. Até a hora que o institucional fazer a gente acreditar que não vai ter mais alta. Aí sim o negócio sobe. Tem um gráfico que mostra, chama Net Realized Loss. Que é tipo assim, o quanto que os traders que estavam com perdas venderam. Né? Então, tipo, o cara comprou a $110 mil, dá para ver isso on-chain, qual que foi o valor que foi a compra dele. Quando tá 105, ele vendeu, ou seja, esse cara entra para esse dado dos caras que venderam e aceitaram prejuízo. É perfeito. A quantidade de pessoas que aceitou o prejuízo exatamente em agosto de 2023, pouco antes do Bitcoin começar a subir precificado ETF, é enorme. A quantidade de pessoas que aceitou o prejuízo em setembro de 2024, um mês antes do Trump ser eleito, é enorme. A quantidade de pessoas que aceitou o prejuízo em abril de 2025, um mês antes das tarifas serem resolvidas e o mercado voltar a subir, é enorme. E a quantidade de pessoas que está começando a aceitar o prejuízo agora também está começando a crescer. E geralmente é isso. O varejo ele vai fazer errado. É isso. O institucional ele vai fazer tudo, não importa. Ele vai recriar todas as regras até o momento em que a gente errar. Porque é isso. No final do dia, o que o institucional precisa? Ele precisa de gente com ganância para vender no topo. Ele conseguiu, durante aquela época, $126 mil. Sim. E ele precisa de gente se tremendo de medo para comprar embaixo. Ponto. É só isso que ele precisa. Se vai ter notícia, se vai ter ETF, se ETF está comprando muito ou não, no fim ele vai manipular tudo e dane-se. E até no Crypto Day, o Diego Velasquez ele falou uma frase que tu até colocou no teu story, que, cara, eu achei aquilo sensacional também, cara, quando ele falou do... Ah, tá. Boa. Todo ciclo de alta tem que acabar com excesso de ganância e otimismo. E o de baixa de extremo medo. Exato. E a gente não teve essa ganância grande ainda, né? Por mais dos $126 mil, foi tipo uma alta xoxa. A galera não tava, caralho, alta infinita. Bom, que tinha muita gente longando, tinha. Mas a galera não tava tão hypada, né? Pode crer. E aí, assim, tipo, falando do ciclo... Do tipo do ano que vem, vamos dizer, 2026. A gente está aqui final de 2025, aí hoje, dia 4 de novembro, só para deixar registrado aqui, pessoal, o Bitcoin está numa queda monstra aí, né? Tipo, $100 mil bateu. Bateu 100k. Você tá aqui dentro da jaula o dia inteiro, né? Bateu $100 mil. Eu nem abri minha carteira, nem nada. Tá mas está $100 mil hoje. Aqui, ó, tem uma câmera que dá para mostrar. Nossa, acabou de bater, $99 mil. Aí, ó. Aqui foi. $99 mil, senhores. Aí, ó. Quem comprou vai se dar bem. Então, tipo... Cara, são nesses momentos, assim, de queda que... Por exemplo, você está falando dos institucionais. Eles esperam esses
esses momentos para fazer esse tipo de compra, né? Exato. E enquanto o varejo tá vendendo por conta do medo, É isso. a galera tá... É puro isso. É muito psicológico também nessa parada, velho. Metade, assim, o que eu falo, pessoal, eu acho que na verdade eu diria que 60% do quanto que você vai se dar bem, seja numa carteira spot, só comprando e rodando na sua corretora ou wallet, ou seja, em alavancagem, futuros, que o pessoal faz muito hoje, é cabeça, velho. No final do dia é isso, mano. É o quanto que você tem de cabeça para aguentar a porrada. Porque, velho, assim, a oportunidade o mercado dá, ele é quase que... Ele sobe pra caramba e ele desce um pouquinho. Ele sobe pra caramba e ele desce um pouquinho. Tudo que isso que eu descrevi agora foi isso. Alta, quedinha. Altona, quedinha. Altona, quedinha. Então, tipo, a oportunidade você tem no fim do dia, seja você tá shortando, seja você tá alongando aquele ativo. Agora, óbvio, também não dá pra meter o louco pra caramba, né? Mas, tipo, abrir um short em Bitcoin em $16 mil lá em dezembro de 2022. Aí é cagada. Mas, tipo assim, a oportunidade ele vai dar. Agora, você vai ter estômago pra segurar? Eu achava que eu tinha. Ainda acho que eu tenho. Ainda não cometi nenhuma cagada, mas essa queda aqui tá me testando real. Tipo, já vi 99, já deu uma vontade de sair pela porta ali e fazer 1 bilhão de coisa. Então, vamos ver. Cara, você tá falando de... Aqui eu também, quando o pessoal solta alguns termos assim, eu gosto de dar uma parada e a pessoa explicar. Tipo, você falou de long e short. Você consegue explicar o que é o long e o que é um short? Às vezes a pessoa não tá... Bora, definitivamente. Então, o pessoal hoje faz muito isso, chama futuros, operar futuros, e aí o cara vai lá e se alavanca nas operações futuras. O que é futuro? É meio que você está comprando o direito a comprar ou vender um ativo no preço que você começou a operação. Não precisa entender desse jeito, né? Mas é isso que seriam contratos futuros. Mas basicamente o que você vai fazer é entrar na plataforma, clicar long se você acha que vai subir ou short se você acha que vai descer. Mas no fim do dia você só está comprando o direito a recomprar o ativo naquele preço ou vender o ativo naquele preço que você iniciou a operação. Mas não precisa entender desse jeito. É meio que apostar se vai subir ou descer. E aí o cara não está satisfeito só de apostar se vai subir ou descer. Como ele não tem muito dinheiro, ao invés de fazer isso com R$1.000, ele se alavanca em 10 vezes. Ou seja, ele pega R$9.000 emprestados com a corretora, e agora ele tem 10 mil, e toda a movimentação que acontecer daqui para frente foi 10 vezes potencializada. Se com R$1.000 aquele ativo, se subisse 10%, ele ia ganhar R$100, agora... Com R$10.000, se subir 10%, ele vai ganhar R$1.000. Então, para esse cara, maravilhoso se ele for ganhar. Se não, agora, se o ativo cair também 10%, como ele está alavancado em 10 vezes, ele perde tudo. É uma queda de 100%. 10% vezes 10, 100%. Então, o que muita gente faz é isso hoje, e muita gente sem informação. Inclusive, é o que causou aquele crash enorme daquela sexta-feira. Mas, assim... Eu entendo o ponto, as pessoas querem acelerar o ganho, todo mundo aqui no Brasil vem da bet, os caras vêm do ganho rápido, da vida fácil, é o que as nossas músicas dizem, é o que as pessoas querem, é o que todos os influenciadores querem vender. Então, tipo, eu entendo, cara, no fim, fazer essas operações, mas a grande maior parte deles vai se ferrar. Isso eu garanto. Você falou desse crash, tipo, hoje, essa queda não tem a ver com o pessoal que estava alavancado. Tem um pouco. Tem uma galera sendo liquidada. Acho que hoje deve ter dado uns 3 bilhões em liquidação. Foi... Só pra vocês terem noção, naquele crash deu quanto? 19 bilhões? 19 bilhões. 19 bi, cara. Foi 19 bi. Então tá bem menor? Tá bem menor. Mas, velho, tipo, ainda tem sim muito disso. Porque quando o cara é liquidado, o que acontece é, como ele pegou dinheiro emprestado com a corretora, meio que ser liquidado bateu o preço que a corretora falou. Bom, acabou para você, você teve sua chance, agora eu preciso do meu dinheiro de volta e o seu dinheiro, e eu preciso vender esses ativos e garantir que eu não vou ter prejuízo. Porque a corretora ela ganha pelo dinheiro que ela está te dando e os juros que você está pagando por esse dinheiro, né? E as taxas de trade. Então ela ganha a taxa, a funding fee, que é meio que a taxa de juros pelo dinheiro que ela está te emprestando quando você se alavanca, e a trading fee, que é o que você está pagando por usar a plataforma mesmo. E aí, esse cara, quando chega num preço que a corretora está correndo risco demais de ficar no prejuízo, ela fala, pronto, bateu o seu preço de liquidação, a não ser que o cara adicione dinheiro, esse preço é fixo lá, e aí ele devolve o dinheiro para a corretora, e a corretora, para não correr o risco de ficar no prejuízo, ela vende aqueles ativos. Então, isso acaba gerando um efeito em cadeia, porque na hora que a corretora vende, ela impulsiona ainda mais para baixo o preço do ativo. Entendi. Então, tipo, acaba que essa galera sendo liquidada, velho, tá fazendo nossas quedas serem muito mais intensas. Tipo, era muito raro. Pô, o nosso dia começou hoje a $105 mil. E já tá 99, tipo, essas coisas não aconteciam 6 meses atrás. É que popularizou demais os futuros. As pessoas, qualquer cara que não tem desgraça nenhuma. Às vezes o cara nunca nem comprou Bitcoin Spot. Ele já entra à vista, né? Colocou na carteira dele e largou. Não, ele já entra em futuros alavancando em 10 vezes, porque assim ele acha que ele vai ficar rico mais rápido. A real é que você vai perder dinheiro mais rápido agora. Cara,
Ganância é fogo, cara. Não, tipo... o brasileiro é pior ainda. Tudo bem que isso aí é um evento global, tá? Isso aí tá acontecendo na China, nos Estados Unidos, os caras que têm dinheiro, mas o brasileiro em si, ele é um cara muito ganancioso. Ele quer um negócio rápido, ele não quer nem saber, ele quer, porra, ou é rápido ou eu perco esse dinheiro aí também, dane-se, senão ou eu fico milionário pra ganhar R$1.000 aqui por mês, eu não quero nem fudendo, ou eu fico milionário logo, eu tô falando. Então, meu, esse cara vai apanhar muito, vai apanhar demais. Sim. E assim, eu tava... Cara, eu comecei a abrir várias janelas aqui, mas a gente falando... Eu ia falar de narrativa, né? A gente... Início desse ano, a gente teve umas narrativas aí que a galera soltou. IA, não sei o quê. Acabou que veio... IA até teve um sucesso ali. Hoje em dia, quase não se fala mais de tokens de IA. Tem falado bastante sobre stablecoins, né? Que eu acho que, para mim, nesse ano, eu acho que foi o que... Tá chamando mais atenção agora. Chamou bastante atenção. Para 2026, assim, você tem alguma ideia do que pode vir? Se tem alguma novidade vindo? Ou então algo que já passou, que pode voltar à tona aí? Boa, essa é uma ótima pergunta, tá? Não tenho nada pronto na cabeça, mas eu vou tentar fazer um exercício. Eu acho que novembro e dezembro de 2024 foi o que você falou, agente de IA, principalmente disparando. IA até rolou um pouco antes ali, num outro momento de alta que a gente teve, mas novembro, dezembro e janeiro de 2024, início de 2025 foi agente de IA. E aí, do nada, foi um crash enorme depois ali da eleição do Trump e começou a guerra tarifária mesmo, depois ele assumir, aí foi um crash enorme. Eu acho que IA está passando por um problema nesse momento que é o mercado ainda não entendeu até onde vai. Tipo assim, tem muito mais. Porque o mercado ele já precificou, eu acho, o avanço das IAs no mesmo ritmo que avançou nos próximos 3 anos. Mas depois disso, tem muito mais coisa. Será que os casos de uso é para esse caminho mesmo? Fazer vídeo, fazer foto bonitinha, essas coisas? Ou o caso de uso ainda não está legal? Vai rolar uma bolha.com, só que bolha das IAs nas ações da NVIDIA, por exemplo. Porque agente de IA e cripto de IA só segue a ação da NVIDIA, só segue ações do mercado de IA, porque tá andando tudo junto. É meio que você tá apostando na tech. E aí, beleza, teve esse crash enorme. Eu acho que a gente está meio que parado e estacionado neles justamente por isso. Se a gente olha para o mercado dos Estados Unidos, ninguém mais sabe se as ações de IA vão continuar subindo. Aí depois a gente teve justamente a onda das stables, né, que começaram a chamar atenção. Então, a Ethena começou a acelerar muito. Eu acho que teve mais uma no meio do caminho. Vou tentar lembrar qual foi. Aí a gente teve agora as PerpDEXs, né, subindo para caramba. Hype, Aster, tudo que era plataforma para fazer operação futuras alavancadas, ou seja, cara, pô, a plataforma agora descentralizada, não só para o cara poder se alavancar até a tampa e perder o dinheiro, mas ainda fazer isso sem ter que pagar imposto. Que coisa linda, maravilhosa. Então, cara, não é à toa que a Hyperliquid chegou a ser a empresa com maior receita do mundo por número de funcionários. Os caras tiveram uma receita de, acho que foi $1 trilhão nesse ano. Cada funcionário estava gerando, tipo assim, 100 bilhões de receita por ano. Um bagulho assustador. Os caras tinham 12 funcionários e gerando $1 trilhão de receita. Chegou a passou o... Esqueci qual que é a empresa agora. O OnlyFans. O OnlyFans era uma das empresas com a maior receita do mundo por número de funcionários. E aí a Tether chegou a passar agora também e tal. Mas, porra, foi um hype enorme. Hyperliquid disparou. Aster começou a disparar também agora e tal. E depois agora veio a das blockchain de privacidade. Então, Monero começou, Zcash, tá tudo subindo pra caramba. Isso aí eu não... Nossa, tá tendo um hype enorme em blockchain de privacidade. Eu já dei um short legal aí uns 2 dias atrás, fiquei feliz. Mas eu gosto muito de operar assim, velho. Ver o que tá indo bem. Aí, né? Ver o que tá indo bem, começa a escutar se meus seguidores estão falando demais no negócio, se a comunidade tá falando demais, já toma, então é short. Eu vejo tu usando aquele LN Market. Na LN eu não faço nada além de Bitcoin. Ali só Bitcoin e só long. Agora abriu todas as minhas ordens. Tinha uma última ordem em 99 mil. Daqui para frente, tá tudo apostando para cima. Eu acho que se passar de 90 mil, eu tô ferrado. Se não passar, tá tudo certo. Tá? Então... Caralho, me perdi. Então, o que eu acho que pode ter de tendência lá para frente? Eu acho que IA pode voltar um pouco, tá? Rolar uma vibe de, tipo, bora começar a precificar esse futuro da IA de novo. Acho que tem coisa mais nova para vir aí. Eu acho que alguma coisa de quant tem que vir. De computação quântica. Eu acho que tem que começar a surgir, porque as ações de computação quântica nos Estados Unidos estão indo super bem. Então, eu começaria a olhar um pouco para isso. Stable deve permear, mano, porque a quantidade de... Nossa, que isso? A quantidade de eventos que eu fui nesses últimos 2 meses que o tema era stablecoins e, tipo...
Pô, coisa que não tem nada a ver com cripto, tava falando de stablecoins. O Banco do Brasil fez um evento sobre stablecoins essa semana. Pô, o Banco do Brasil é o cara mais desatualizado do planeta. Se os caras estão falando de stable é porque é topo, então, né? Então, tipo, mas eu acho que vai rolar uma outra tendência no ano que vem, porque stable é muito forte, velho. Vai transformar a economia mundial completamente. Então, eu acho que eu olharia para EA, stable. Pô, Perpdex eu tenho medo, eu acho que vai dar alguma cagada, eu acho que vai ser, talvez até o despertar do bear market vai ser Perpdex e o excesso de alavancagem, uma parada dessa que a gente viveu naquela sexta-feira de 19 bilhões liquidados, só que tipo 100 bilhões, 50 bilhões, um negócio insano. Caraca. E aí começa o bear porque tipo as pessoas vão traumatizar completamente. Eu acho que tem que rolar uma parada dessa, porque é doentio o nível que tá. Tipo, tu acha que o bear ele começa ano que vem, assim, tipo... Pô, eu tô... Assim, essa é a pergunta mais chata do mundo, porque eu não tenho a resposta. Mas, é uma loteria, assim, né, cara? E eu não... Perguntar isso é traiçoeiro, mano. Exato, eu não tenho nem coragem de assumir, porque... Vamos lá, pra mim o que pesa? Um lado é dessa vez vai ser diferente. Eu odeio esse negócio de dessa vez vai ser diferente. Eu acho que o mercado sempre faz a gente pensar dessa maneira, o que justamente nos faz perder dinheiro. Só que ao mesmo tempo pô, o varejo tem que se ferrar na outra ponta. Então, pro varejo se ferrar... Tem que o mercado cair até dezembro, esse cara vai vender em dezembro falando, beleza, agora é bear, deu ruim, olha os ciclos aí, tá aí, já deu ruim, e aí em janeiro o negócio sobe. Então acho que tem essas duas opções. Eu não sei qual que eu vou escolher ainda, velho. Eu tô, tipo, acompanhando muito de perto o que as pessoas estão falando. Se eu começar a sentir que as pessoas estão mudando o que elas estão falando pra, tipo, janeiro vai ter alta, fevereiro vai ter alta, o ciclo vai ser estendido, o ciclo vai ser quebrado, aí eu vou apostar que o ciclo não vai ser quebrado e que a gente vai entrar em bear. Mas se eu sentir que as pessoas vão se manter nessa tese de, pô, é até dezembro ou eu tô fora completo, se achando o mais conservadorzão do mundo, que dessa vez vai sair antes do bear e tal, e por isso vai vender antes de dezembro, aí eu vou apostar que a gente vai ter alta em janeiro e fevereiro. Sim. Tipo, essa pergunta eu fiz mais porque, tipo, o meu tipo de investimento que eu tô fazendo é Bitcoin, né? As altas eu nem eu tenho algumas lá, mas também não... Livramento. Tipo assim, cara, eu compro e tô dando hold, cara. Tipo, eu tô mais naquela questão de, tipo, conseguir acumular o mais bitcoins possíveis até eu conseguir, tá ligado? Tipo, até não ficar muito com preço muito alto. E aí, por isso que eu perguntei, tipo... Porque em nenhum momento vendi, comprei quando desceu a 103 ali, nesse crash ali, comprei um pouco. Mas, assim, por exemplo, bateu 99, aí eu tô perguntando mais, tipo, se descer mais, eu quero que desça mais, porque eu quero encher. Eu acho que independentemente, esse é um bom ponto de compra, velho. Sim. Eu acho muito difícil ignorar esse ponto de compra aqui. Mas no bear vai pra 15 mil, dane-se, 99 mil é um bom ponto de compra, ponto final. Pode crer, pode crer. Possível. Cara, e era um debate que a gente tinha com o Vitor Alfa, com o Rafa Romano, com o Cássio, de tipo, porra... Tem uma linha que o Bitcoin tá seguindo desde o início de 2022. É uma linha em cima e uma linha embaixo. Meio que é o suporte e a resistência do Bitcoin, esse ciclo inteiro. E essa linha, ela levava justamente aos 100 mil dólares. E se a gente olha para o ciclo do Bitcoin desse ano, tem sido esse negócio. É uma pernada de alta grande e rápida em 1, 2 meses, depois queda por 3, 4 meses. Pernada de alta rápida e grande, depois queda por 3, 4 meses. E essas quedas têm sido ali de 20, 25, às vezes 30%. Se a gente pega do topo 126 mil dólares para 30%, vai lá para casa dos 85 mil. Mas, se a gente fecha ali na casa dos 20% de queda, seria justamente essa região, os 100 mil dólares. E agora acabou de bater justamente nesse fundinho do canal. Então, tipo assim, se vai ter mais uma pernada e a gente vai fechar esse ciclo com, tipo, alta, queda, alta, queda, alta, queda e alta, tem que voltar a subir agora. Tipo, tem que voltar a subir agora. Beleza, pode escorregar para 93 por uma semana, mas não fechar acima. Ou passar 3 semanas brincando ali embaixo, mas no mensal fechar acima. Pode, vai dar um cagaço do caramba, mas pode. Mas, tipo assim, não dá pra enrolar muito mais do que isso. Sim, sim. Cara, e tipo... Cara, essas paradas é fogo, mano. Porque eu sempre fico pensando assim... muito no macro, tá ligado? Tipo... pode acontecer qualquer outra parada que vai por água abaixo a parada, tá ligado? Exato. Tipo, aconteceu, sei lá, estourou a guerra aí, pô. Estourou outra guerra. Não, Aí, putz... Ou então o Trump falou outra parada lá, mano... Tá ligado? Não, eu também acredito que, tipo assim, tudo que eu tô falando pode ser destruído por uma notícia. É um pensamento ali que a gente tem, né? Tipo, um pensamento, mas só que
muita coisa pode acontecer nesse caminho, né? Mas o que eu acho? As notícias, elas impactam não por muito tempo, eu acho. Na minha opinião, tipo assim, elas vão bater, elas vão gerar um impacto ali dependendo do nível de uma semana, um mês, 3 meses. Mas depois, velho, tem um negócio que se chama inflação e excesso de moeda sendo impressa que vai compensar tudo. E aí, eu acho que o institucional volta a operar normal e talvez entre até de volta para nossa linha de raciocínio. Mas, tipo, depois você puxa esse gráfico, você vai ver aí que é, tipo, perfeitamente os 3 meses. Boa. E quando falou de acúmulo de bitcoins, tá falando que eu tô querendo acumular, chegar aí num valor legal. Para quem tá chegando agora e vê que, cara, fala assim, mano, Bitcoin já tá muito caro, eu cheguei tarde. O que tu fala para essa pessoa? E vocês lá também enxergam assim, pô, cara, não foca em chegar a um Bitcoin, cara. Foca em chegar nesse valor aqui primeiro, tá ligado? Sei lá, minha 0 opinião, ponto não sei quanto. O cara tá chegando agora, não manja nada, você só vai comprar Bitcoin. Se você comprar qualquer outra coisa, eu te garanto que você vai perder dinheiro. Te garanto, assim, absurdamente garanto que você vai ser o cara que vai comprar quando todo mundo estiver falando e vai comprar o topo, então, e o negócio vai despencar. Então, chega comprando só Bitcoin. O Bitcoin não é tarde demais. Porra, de 2022 para cá, o negócio fez 600% de rentabilidade, velho. Nossa. Se você não tá feliz com 600% de rentabilidade, imagina ainda se você faz algumas realizações de lucro. Eu acho que um cara que faz hold de Bitcoin nunca pode deixar de ter menos de 80% em Bitcoin, mas eu acho que tem uns 20% que você pode brincar em caixa ali. Então, pô, Bitcoin caiu pra caramba agora, 99 mil? Tá bom, zero caixa. Então, se ele cair para 80 depois ele volta. Mas, pô, Bitcoin bateu a time high, 126 mil dólares, 120 mil dólares, vende um pouco, cara. Faz 10% de caixa. Depois, se renovar o time high, você faz mais 10%. Depois ele vai te dar a oportunidade de recomprar isso mais barato, mas é o melhor jeito que você pode fazer aqui, cara. Compra só Bitcoin, porque a grande parte das vezes você vai perder dinheiro. Toma cuidado com airdrop, toma cuidado com a alavancagem, toma cuidado com um monte de papinho que tem aí. Tipo, airdrop eu sei que é válido, eu sei que tem gente que ganha dinheiro, mas é a minoria, mano. É o cara que vai passar o dia inteiro no PC, é o cara que tem no mínimo fazer muita 3 mil dólares para interagir, que vai gastar uns 500 dólares em taxa, vai correr um risco enorme. Você tem que fazer uns 5, 6 airdrop de uma vez para pingar um para você no ano. Então, tipo, não acho que vale mais a pena. Dá uma relaxada quanto a isso. Cuidado com a alavancagem. Stake é para quem tem muito dinheiro. Pool de liquidez acho legal pra caramba, mas tem que estudar, tem que ter estratégia. Senão você só vai perder dinheiro, literalmente. Eu não tô falando nem de perder dinheiro com, tipo, envio da moeda para outra e você errar o endereço. Não, você vai perder dinheiro com impermanent loss. Você vai escolher os ativos errados. Você vai te ferrar de um monte de maneira. Então, tipo assim, minha opinião, só compra Bitcoin e hold, né? Tempo que você tiver aí para você começar a estudar e se você quiser colocar ali 20% do seu patrimônio em altcoin e tal e começar a sentir um pouco como é que é a movimentação, legal. Mas se tu não tiver tempo também, só Bitcoin, tá tudo certo. Eu iria nesse caminho. E aí, assim, tipo, para essa pessoa, eu não sei se tu também pode abrir isso, mas você é 100% cripto. Hoje é 100% cripto. Eu sou, tipo, 85%. 85% cripto. Eu tenho previdência, tenho tipo umas rendas fixas tokenizadas de plataforma de tokenização de operação do mercado de capitais em geral. Eu acho que eu estou 85% cripto. Que, tipo assim, para essa pessoa, tem muita gente que entra e quer ficar 100% cripto. Tipo, se eu recebesse essa mensagem uns 5 anos atrás, tipo, lá quando eu comecei, pô, eu falaria pra não fazer isso, tá ligado? Hoje, eu já enxergo de maneira diferente. Exato. Hoje, cara, tipo, eu tenho pensado bastante nessa mudança, sacou? Tipo, eu tenho investimentos no Brasil, investimentos em ações americanas e tal. Tem também em cripto, mas cada vez mais eu tenho visto que a maior alocação que eu preciso ter é em Bitcoin, cara. De todos esses pilares é em Bitcoin, tá ligado? A gente vem de fábrica, velho, com esse negócio de repetir, tipo, não concentre todos os seus ovos na mesma cesta, não coloque tudo na mesma cesta, mas quando você entende o Bitcoin de verdade como um ativo de liberdade, ativo de privacidade, um ativo de reserva de valor, um ativo que vai te trazer 1 bilhão de benefícios, aí você fala, beleza, olha, e junto com isso, entende a economia no geral, você fala, beleza, aqui não tem o que fazer, velho. O negócio é centralizar os ovos nessa cesta, porque todas as outras cestas estão caindo, estão viradas de ponta cabeça, e os seus ovos você coloca ali, é questão de tempo para esses ovos começarem a cair no chão. Então, literalmente, para mim, eu sempre fui o cara também que repetia esse mesmo negócio. Não, vamos aí, coloca 30% só em cripto. Cara, no fim do dia, beleza, é difícil colocar isso para uma pessoa como instituição mesmo. Na hora que eu vou falar com um possível cliente, eu falo, não, traz só 10, 15%. Eu não falo isso porque eu acho que isso é o melhor para ele. Eu falo isso porque para aquele cara
que talvez não vai tolerar toda a volatilidade, que talvez vai pedir para sair num período ruim porque colocou dinheiro demais, aí eu acho que é melhor para ele. Mas no momento que você entende o que é o Bitcoin, no momento que você entende, porra, como isso aqui vai transformar o mundo e o que está acontecendo no mundo afora, cara, não tem erro. Aí você tem firmeza mesmo no ativo, você não vai tremer na base quando começar a cair, como quando bater 99 mil dólares agora. Beleza, então pode colocar 100% em Bitcoin, velho, porque não tem erro. Exato. Tipo, é até uma coisa que eu falo até pra galera, eu vou até falar olhando pra câmera aí. Estudem a história do dinheiro, cara. Porque, cara, quando tu estuda a história do dinheiro, mano, tu fica assim, pô, velho, nem precisa voltar muito tempo atrás. Cara, tipo, tu tem que... Aí tu percebe que tu tem que alocar mais em Bitcoin mesmo, cara. Porque tu começa a olhar... Aí eu tava até lendo um livro do Ray Dalio, que ele fala sobre a mudança na ordem mundial, né? Tipo, de... Aí ele conta desde lá de trás, teve o Império da Holanda, depois foi passando, aí britânico, Estados Unidos... Aí hoje a gente está nos Estados Unidos, né? Mas só que ele já está... Aí no livro ele diz que ele já está começando... A curva já está começando a descer. E o que ele traz no livro é que a China que está vindo. Cara, você enxerga que é a China que está vindo ou talvez não seja um país, seja o Bitcoin, tá ligado? Tipo, talvez seja essa alternativa. Não, economicamente eu não vou negar. A China é braba mesmo, os caras são bons, porque é muito fácil você fazer um país dar certo quando você tem alguém batendo as regras e não tem que discutir nada, pô. Se o cara tem boas intenções econômicas, vamos dizer assim, que com certeza não dá para mentir que o Xi Jinping tem, ele vai fazer o país funcionar, porque é só ele bater a regra, porra. É que nem uma empresa. Se você tem um bom empresário, o negócio vai funcionar. O problema do Estado é a democracia, por mais que ela é a melhor de todas que a gente existe nesse momento. Obviamente, não estou negando, mas é o que vai fazer grande parte dos estados falharem, é isso. Que a maior parte das pessoas não vão ser espertas o suficiente. Mas, eu acredito muito mais numa tese onde a gente não está indo para um novo império, não. A gente está indo para o fim dos impérios. O que está acontecendo agora já é um movimento de desglobalização. Os países querem se fechar cada vez mais. As pessoas querem banir mais imigrantes porque está vendo que está destruindo a cultura delas. As pessoas querem ter menos relações comerciais com países que não são ideologicamente alinhados. Então, assim, o movimento que está acontecendo é de cada um se isolar. E eu acho que a entidade central que vai nascer no meio é algo que corresponde a todos os governos e a todas as economias, como, por exemplo, o próprio Bitcoin. Cara, ele vem como uma salvação mesmo, tá ligado? Exato. Tipo, o que o Satoshi fez ali, cara, é escroto. É bizarro, cara. É escroto, não dá nem pra... Tipo assim, o cara não dá pra entender como é que ele sentou e... Eu na real, acho impossível entender que teria esse impacto que tem hoje. Cara, porque, tipo assim, eu tava até vendo um podcast do Casta, e eles debatendo sobre o Satoshi, né? Aí o Castro levantou uma hipótese, ele falou assim, cara, mas eu acredito que o Satoshi possa ser um cara que não vai ser uma pessoa, mas pode ser um grupo ou uma dupla ou 3 pessoas no máximo que ele acredita. E de pessoas que tenham visão de economia e tenham visão técnica também, porque o cara também codificar aquilo ali não é algo... Sim. Não, visão econômica eu acho que tem, simples, só pelo jeito que foi posicionado o halving. Os halvings acontecem, tipo, muito bem com as viradas de ciclo econômico. Tipo, é muito casado com o momento em que esses geralmente... 4 anos tem algum motivo, assim? Tipo, tem... Então, não deveria ter, né? Mas o que eu acho hoje, eu entendo para mim, o Bitcoin é direcionado hoje pelos ciclos macroeconômicos. Quando os Estados Unidos estão cortando juros e as principais economias do mundo estão começando a imprimir mais dinheiro, o Bitcoin sobe. E você vai ver o halving foi colocado tipo, bem no meio entre o momento em que as principais economias do mundo estão enxugando a economia, né, tirando dinheiro de circulação porque a inflação está muito alta, e o momento em que elas vão voltar a imprimir dinheiro e baixar os juros e etc. Então, tipo, o halving foi muito bem posicionado para ele não entender de economia. Caraca. Eu acho que ele isso entende. Aí eu não sabia não dessa Mas eu não acho que ele conseguiria jamais prever o impacto que está tendo. Cara, é sensacional, velho. E, tipo, eu tô começando a ver o impacto também do Bitcoin por conta, tipo... Eu sempre fui muito low profile. Cara, não aparecia, low profile pra caramba, nem tá fazendo podcast. Eu era muito low profile. E aí... até tem o quê? Deve ter um ano que aí me colocaram lá como a cara da Clever. Aí, pô, tem que fazer o videozinho lá e tal. E aí muita gente que é próxima de mim fala assim, caraca, mano, tu trabalha com esse negócio, cara, mas me explica aí. Então, muitas pessoas, pô, seja da igreja, seja amigos mesmo, família, eles estão começando a pedir pra mim assim, cara, mas como é que... Desde quando isso? Cara, isso já tem uns 6 meses, cara. Então, tem uns 6 meses. O topo já foi. E eu tô tipo assim, cara,
Então ferrou, velho. Cara, muita gente querendo, assim, entrar nesse mercado e querendo aprender coisa básica, cara. Tipo, como é que compra, cara? Os caras, eles não sabem como é que compram. Eles Isso é acham muito bom, mas é um sinal horrível. Exato, exato. Como é o nome? É indicador do engraxate. Você já ouviu essa história Não. lá? O pai do Kennedy, o presidente Kennedy, o pai dele era um grande investidor e isso na década de 1970, 1970, eu acho que é isso, 1970 foi antes de um grande crash que teve na Bolsa Americana, ou 1929, acho que foi em 1929, antes de um grande crash que teve na Bolsa Americana, ele saiu para andar na rua, parou no engraxate, o engraxate dele começou a dar palpite sobre ações. Falar que ação ele estava comprando e tal, ele falou, porra, se até o engraxate está comprando, que naquela época, desrespeitando, sem desrespeito, né? Sim, Mas sim. era a classe social mais baixa, era o cara que, porra, teria acesso a menos informação e teria menos dinheiro sobrando para comprar. Já tinha comprado ação, quem ia comprar depois para fazer o negócio continuar subindo? Ações e Bitcoin não são bolhas, não são pirâmides, mas elas dependem de outras pessoas aceitando comprar um preço mais alto para continuar subindo. Exato. Né? E se até o engraxate já tinha comprado, quem ia comprar depois? Aí ele foi lá, correu pro escritório, vendeu tudo, shortou, ficou multimilionário com isso. E é a história que ele conta, tipo, indicador do engraxate. E, pô, você pensa, se as pessoas que são mais desconexas, a minha avó, ela comprou Bitcoin, ela me implorou, tipo, ela é uma pessoa super cética e sempre investiu em imóveis, etc., investimentos do governo, tesouro e tudo. Em outubro de 2021, ela decidiu que ela queria comprar 15 mil reais em Bitcoin. Aí eu ajudei dela. Outubro de 2021 foi o topo do Bitcoin. E aí ela decidiu sair em setembro de 2022, quando era aniversário do meu pai. No dia do aniversário do meu pai, a gente sacou os 5 mil reais lá, que eu acho que tinha sobrado 3, 4 mil reais que sobrou no aniversário do meu pai. Em novembro, a gente faria o fundo do Bitcoin. Então, tipo, essas pessoas, geralmente, elas vão ser tanto a primeira a vender, por não compreender o ativo e não acreditar nele o suficientemente, tanto a última a comprar. Porque depois delas não vem mais ninguém para manter o preço subindo. Então, tipo, é um indicador que a gente sempre tá olhando. Pô, tem cara que você sabe que não entende de investimento, vai ter pouco dinheiro para investir e tá querendo aprender de cripto, mano, liga o alerta. Cara, e tipo assim, tu falando dessa parada da tua avó, eu tô lembrando da avó da minha esposa, que teve um ciclo desse, um tempo, cara, foi 21, né? Aí ela chegou pra mim e falou, eu tenho 30 mil, ela queria que eu comprasse pra ela 30k. Aí eu falei assim, não, cara, não, eu não vou fazer isso não, cara. Aí, ó, você foi um neto melhor, eu não foi bom. eu não faço. Cara, tipo, assumir essa responsa eu não assumo não, cara. Mas aí isso faz sentido, porque são pessoas que estão fora do mercado, não tão, e começam a falar sobre isso e tu começa a ter um alerta, né? Tipo, caraca, Exato. mano, já são os retardatários, né? A galera já tá querendo... Cara, acho que a minha estratégia hoje que mais funciona para operar futuros, quando eu vou fazer um short, é entrar nos grupos de comunidade que eu tenho e ver, tipo, tem algumas figuras que eu já conheço ali, uns nomes engraçados que tem lá no WhatsApp, que, tipo assim, eu sei que, mano, se esse cara tá falando desse ativo, não tem muito mais o que fazer. Esse ativo vai ter que cair. Então, tipo, eu acertei um short super legal em Aster, acertei um short super legal em Avax esse tempo que ela tava subindo, em Zcash esse tempo que ela tava subindo. Pô, tem um monte, teve mais, acho que uns 2 ativos que eu acertei shorts super legais, só, tipo, analisando o que as pessoas estavam falando. No momento que eu via, pô, pessoa que geralmente nem fala de altcoin, tá falando dessa altcoin. Pô, geralmente pessoa que é a última a chegar na fila, essa galera da comunidade aqui que tá falando sobre altcoin, eu já sei que, porra, não tem muito mais gente para entrar depois, o ativo não vai poder continuar subindo. E o cara que entrou lá atrás, ele tá realizando lucro, que geralmente é o cara que tem mais dinheiro. Tipo, tem um movimento que acontece de maneira escrota no mercado cripto, que é um institucional vem, ele faz uma puta compra no ativo, faz o preço do ativo disparar 15%, assim, no momento do nada, tá? Tudo mercado de lado, ele vem do nada, faz um ativo disparar 15%. Às vezes por uma noticiazinha simples. Aí todo mundo, porra, ativo subindo pra caramba aqui, ó, como é que tá? Performando muito bem a Vax, vamos comprar. E começa a comprar. Ele vai vendendo esse período todo que os outros caras estão comprando, sem derrubar o preço do ativo, né? Porque se ele vende tudo de uma vez, ele derruba o preço do ativo. E aí... a galera nem percebe, velho. E aí, quando vê, esse ativo vai passar 3 meses caindo, andando meio que de lado e caindo, porque não tem mais volume do cara que impulsionou o negócio. E agora, de pouco em pouco, as pessoas que compraram lá no topo, achando que ia começar a subir, vão se desfazendo. Então, o preço vai caindo de lado por 3 meses, aí o cara volta e compra de novo, 15%. Aí acontece o movimento de novo, e só o institucional ganha dinheiro. Então, tipo, isso acontece muito com o mercado cripto, porque é muito permitido, né? Tipo, ninguém vai falar, institucional, quem que vai falar pro cara? Não pode fazer brincadeira com o Pepe. Porra, a SEC não vai tirar o tempo dela para ver o maluco manipulando o Pepe. Então... Não. De fato. Cara, o tempo tá voando aqui, cara. Esse papo tá... que bom. Tá ótimo. E assim, cara, a gente falando um pouco mais sobre
não queria entrar tanto a fundo nessa questão da consultoria, né? Da Vault, porque eu quero que o senhor Igor venha para cá. Boa. Mas, cara, eu queria que tu falasse um pouco, tipo, dessa parada da Vault. Como é que aconteceu? Como é que tu foi para lá? Claro. Igão tá no Uruguai, mas eu vou falar pra ele vir pra cá assim que ele voltar. Pô, fala assim. Ó, foi muito bom pra mim, eu sou muito feliz de ter entrado na Vault, foi no início desse ano, em fevereiro. O Igor já tem a empresa desde janeiro de 2023, se eu não me engano. E eles começaram para ser uma casa de research que ia vender só análise para as pessoas. E foi passando o tempo, eles foram entendendo que ser uma casa de research não era o suficiente. As pessoas pediam para eles começarem a comprar e mexer nos ativos delas por eles. E aí eles pensaram, beleza, vamos montar uma consultoria. O primeiro cliente queria, tipo, dar um relógio para os caras, tipo, ele ia dar um Rolex lá se eles ganhassem X valor. E aí eles falaram, não, calma aí, essa brincadeira não vai funcionar não. Fizeram um contrato, fizeram lá taxa de administração e etc. E montaram um modelo de planejamento certo para, você vai pagar isso daqui e a gente vai gerir sua carteira, e se você tiver uma parte do lucro, etc. Eles fizeram um combinado. E aí eles foram entendendo que esse era o modelo mais certo. E aí, acho que desde início de 2024, eles começaram mesmo com o modelo de consultoria e atendendo as pessoas no sentido de, escolhe sua corretora e a gente vai te falar o que fazer. Então, a gente vai realmente te ajudar nessa jornada, pegar na sua mão e fazer até por você. E aí foi crescendo nesse modelo. Hoje a gente tem aí cerca de 250 clientes, eu acho. Estamos com mais ou menos uns 42 milhões sob gestão em cripto. E está sendo uma experiência muito da hora. Tipo, eu adoro os meninos que a gente trabalha lá. Somos em 25 caras e 25 meninos. A gente tenta uma mulher, maneiro, mas eu tenho dó, velho. Cara, mas eu acho maneiro os stories que você faz lá. Eu acho Não, legal. É muito bom. O ambiente parecer maneiro. É muito bom, mas 25 moleques é repelente de mulher. Então, sim, é muito complicado. A gente vai levando, mas as meninas, obviamente, fica difícil delas pegar a interação. Mas a gente tá bolando um plano pra, tipo assim, inserir 6 de uma vez e aí não tem erro. Elas vão ter o grupo delas. Mas é uma empresa que tem crescido bastante, a gente está gostando muito. Eu acho que cripto, muita gente está se ferrando com esses movimentos, mas muita gente está entendendo que, existe um mercado que se você se profissionalizar, se você levar a sério, dá para ganhar uma grana, não é mais aquela baguncinha de compra qualquer coisa, e tem a hora que sobe e tem a hora que desce, e tudo sobe junto e tudo desce junto. Não, hoje em dia tem ativos que vão performar muito melhor do que um com o outro. Quem está em casa, pega aí Nier, Cardano, Pendle, pega todos esses ativos e vê o gráfico, Avalanche, que mais? Aí anota aí, galera. Polygon, pega todos os ativos e vê o gráfico deles. Aí depois pega na outra ponta, Aave, Hype, Aerodrome, Morpho e compara. Você vai ver de um lado gráficos completamente mortos de ativos que mesmo com o Bitcoin saindo de 71 para 100 mil, depois para 126 mil, esses ativos estão só caindo. Os topos deles ficam cada vez mais baixos, sendo que o Bitcoin está quase duplicando de preço a cada topo. E da outra ponta vocês vão ver ativos que realmente têm vida, os negócios estão subindo pra caramba. Então, se você sabe diferir bons ativos, você vai ter boas performances. Se você sabe diferir a hora certa de comprar e vender, você vai ter um negócio sensacional. A gente tem uma carteira, num outro produto que a gente tem, não é a consultoria, chama Ultra, que é tipo uma comunidade mais acessível para o pessoal. A gente não faz um 1v1 com o cara, não trata ele individualmente, mas ele tem acesso a uma carteira recomendada. Essa carteira de 30 de junho até aqui, a gente está com 18% de performance e Bitcoin estava com 3%, até onde eu tinha atualização. E não tem nenhuma altcoin milagrosa, nenhuma altcoin fez 100%, nenhuma altcoin fez nem 50% nesse período. Só que o ponto é, a gente brinca muito com caixa. Chegou um ponto que a gente tinha 50% de caixa lá, agora a gente está, por exemplo, com 20%. Então, a gente vende muito em cima, compra muito embaixo, isso faz a nossa performance disparar. A gente tá batendo Bitcoin 4 vezes, sendo que um monte de altcoin tá apanhando pra caramba de junho pra cá. Então, é muito um movimento de simplesmente comprar e vender na hora certa. Muitas vezes você nem precisa da altcoin perfeita, é só saber brincar com caixa bem. É literalmente isso. É uma das coisas que eu aprendi lá com maestria. Eu era um cara que neguei ter caixa a minha vida inteira, porque, você tem cripto porque você acha que é alta infinita nessa porra. Então, eu tô com essa cabeça, cara. Exato. Então, por isso que eu quero trocar uma ideia depois contigo aí. Exato. Mas, cara, ter caixa transforma tudo, cara. É uma paz do caramba. Você vê o negócio caindo e você falar, caraca, que bom que tá caindo. É maravilhoso. Eu nunca tinha sentido isso. Eu comecei a sentir desde lá. O sentimento que eu tô quando tá caindo, eu falo assim, putz, cara, eu tô sem nada pra comprar mais, tá ligado? Exato. Essa é a parada. Eu não me desespero porque tá caindo. Eu fico mais chateado porque eu tô sem grana, sem caixa pra comprar mais, tá ligado? Não, tem que ter caixa, é isso. Essa parada. Cara, muito bom. E, tipo, cara, galera, a Vault, depois vocês seguem lá, acompanham os stories. Pô, os caras saem de lá, às vezes, o quê? 2 horas da manhã, mano. Tá saindo. É louco. Parada lá, o ritmo é insano, velho. Parada é boa, velho. Caraca, muito top, mano. Mas assim, é muito trabalho, é estressante pra caramba, porque é dinheiro dos outros, né? Mas é uma galera legal, é um trabalho legal, num ambiente da hora. Isso eu posso falar. E, Gabriel, a gente chegando
chegando aqui no finalzinho, para a gente caminhar para os finalmente, quando a gente fala de cenário macroeconômico, para um cara que é leigo hoje, chegou aí, caiu de paraquedas. Cara, quais os dados que você mais indicaria ele estar observando, já que esses dados impactam diretamente, assim, tipo, o cenário? Total. Eu vejo bastante vocês acompanhando lá o Jerome Powell, sempre quando ele vai fazer algum discurso. Tem algo a mais? Os dados que tem que observar são 3 coisas que o Banco Central americano, na verdade, os órgãos que revelam esses dados, que tem muita importância. É mais Estados Unidos mesmo? Estados Unidos é o principal. Ou vocês enxergam algum outro tipo de tem que olhar economia, um pouco para né? Japão. O Japão ele tem um peso grande porque os juros dele é baixo por muito tempo. Então, as pessoas vão lá, pegam um empréstimo no Japão para comprar tipo ação nos Estados Unidos, porque os juros do Japão é baixo demais. E aí, se do nada o Japão sobe juros, puta desespero. Os caras saem vendendo ação e devolvendo para pagar o banco japonês. Então, aí rolam uns crashes grandes. O carry trade, lembra do crash que teve em 2024? Foi isso, justamente. O carry trade é isso. Mas, bom, nos Estados Unidos, que é o principal de tudo, que você tem que olhar o corte de juros no fim do dia, velho, ele é a consequência de uma junção desses 3 fatores que você tem que acompanhar para já saber o que vai acontecer no dia. Porque, você vai esperar até o dia 10 de dezembro, que é o próximo dia da reunião, para saber qual que vai ser o corte de juros, para aí você tomar essa decisão, não vai dar em nada. Né? Hoje tem um monte de sites, entra aí, CME Group, Fed Watch. Você vai ver lá o que o mercado está apostando que vai acontecer e esses caras acertam 100% do tempo. Tipo, eles vão dar lá 100%. Assim, 3 semanas antes já tá lá se é 99% de chance de corte ou se é 0, praticamente. Então, o que você tem que olhar é dados de inflação, dados de emprego e falas do Banco Central americano. Então, dados de inflação, por que ele é importante? Porque se a inflação está alta, o Banco Central americano tem que deixar os juros altos. Porque quando você deixa os juros altos, isso é um incentivo para o cara pegar o dinheiro dele e ficar investindo em título público. Porque o governo está pagando para você uma rentabilidade legal para simplesmente guardar o seu dinheiro. Por que o governo guarda o seu dinheiro? Porque se tem menos dinheiro em circulação, a inflação está mais baixa. Então, meio que o governo se oferecendo para, tipo, deixa seu dinheiro comigo que eu te pago 5% ao ano, porque tem dinheiro demais no mercado e a inflação está ficando alta. Eles e preciso tirar isso. Eles usam os juros para controlar a inflação. Controlar isso, vamos dizer assim. E quando o juros está alto, menos pessoas vão comprar coisa. Pô, você faz um financiamento de um imóvel com juros a 15 ou com juros a 0? Você faz com juros a 0. Você compra uma moto e financia ela com juros a 15 ou a 0. Então, tipo assim, as pessoas estão comprando menos coisa, tem menos dinheiro na economia. O cara que é empresário, ele não está comprando ação, que no fim do dia comprar ação nada mais é do que dar dinheiro para uma empresa crescer, praticamente. Então, se ele não está comprando ação, isso está desestimulando a economia também. Para controlar a inflação é assim, você desestimula a economia. Então, o cara precisa, e não à toa que geralmente quando você vai ver o último ano de um governante, de um presidente, por exemplo, de um país como o Brasil, ainda mais, que a grande parte da população nunca vai entender isso, ele vai querer jogar os juros para 0, juros lá para baixo, porque os juros lá para baixo dá impressão para o cidadão que ele está mais rico. Esse cara consegue financiar um apartamento, consegue agora financiar a faculdade dele, a moto dele. Então ele fala, caralho, governo do amor, que coisa mais linda, maravilhosa agora. Sendo que na real, tipo, depois você vai pagar a conta disso. A inflação vai subir se esses juros não tivesse que estar baixo. Tipo assim, se ele está baixo no momento que ele não devia estar baixo, você vai pagar o preço disso. Então, acompanha dado de inflação para você ver se a inflação está crescendo ou descendo. Isso vai definir se o mercado vai esperar mais corte de juros ou não. Se a inflação está crescendo, o mercado vai esperar menos corte de juros, porque os juros tem que se manter lá em cima. Se a inflação está caindo, o mercado vai esperar mais corte de juros. Outro dado é de emprego. Dado de emprego vai determinar se o Banco Central americano precisa cortar juros para estimular a economia. Então, o Banco Central americano está sempre jogando um jogo. De um lado, ele precisa controlar a inflação e do outro, ele precisa controlar o pleno emprego das pessoas. Por quê? Porque se o juros está muito alto, como eu disse, o empresário, na grande maior parte do tempo, vai ficar deixando o dinheiro em renda fixa. Ele não está nem comprando ação e nem empreendendo. Quando o juros está baixo, esse cara ou ele vai empreender para buscar rentabilidade e proteger o dinheiro dele da inflação, ou ele vai investir em ações, em ativos variáveis, porque o título público não está chamando atenção. Ou seja, o que esse cara está fazendo é estimular a economia. Empreendendo, ele cria emprego, comprando ação, ele estimula uma empresa que vai criar mais emprego. Então, esse cara está geralmente estimulando a economia a ponto de gerar novos empregos. Então, o Banco Central está sempre nesse jogo. Juros altos para controlar a inflação ou juros baixos para controlar o emprego. E aí, o que você tem que acompanhar é isso. Se a inflação está crescendo, ele não vai cortar juros. Só que se o desemprego está crescendo também, tem vários dados que você pode ver. O payroll é o número de pessoas que estão sendo contratadas no mês não agrícola. Tem a própria taxa de desemprego, tem o ADP, que é de empregos privados. Tudo isso você vai ver. Se tem menos gente contratada do que o esperado, se está tendo mais pedido por demissão do que o esperado, se a taxa de desemprego está crescendo, fudeu.
Os juros vai ter que ser cortado porque as pessoas vão ficar sem emprego. E no fim do dia, o Banco Central americano vai priorizar salvar as pessoas no emprego do que na inflação. Porque elas entendem muito mais como algo ruim ficar sem emprego do que ter inflação, obviamente, né? É melhor você ter uma renda de uma moeda que está desvalorizando do que nem ter renda. Não tem renda. Então, o que está acontecendo nesse momento é isso. A inflação está subindo, a inflação bateu 3%, a meta do Banco Central americano é 2%. Só que dane-se, velho. O desemprego está gritante. Tem o pedido por seguro-desemprego é sempre acima do esperado, o número de contratações no mês é sempre muito abaixo do esperado, a taxa de desemprego está crescendo. Então, o Banco Central americano está falando, tá, dane-se a inflação, bora cortar juros, porque o caos está comendo solto. Que aí ele cortando os juros, ele vai conseguir estimular mais essa geração de emprego. Então é isso. E aí, óbvio, casando esses dois dados, inflação e desemprego, e o que você está escutando das falas do presidente do FED, etc., você vai começando a juntar os pontos. Tá bom, o que o Banco Central americano vai começar a fazer daqui 3 meses? Você quer precificar, você quer acertar o ponto de compra de um corte de juros, você tem que esperar o corte daqui 3 meses. Esse corte que vai ter em dezembro, já tá lá. É que agora tá começando a ficar na dúvida de novo. 62% de chance de corte, 50% de chance de corte. Agora tá começando a ficar na dúvida de novo. Mas, 3 meses atrás, estava 99% de chance. O Bitcoin já estava precificado a 115, 120 mil, já era o preço dele com o corte de dezembro. Você tinha que estar olhando no corte lá de janeiro ou fevereiro. Acho que é janeiro mesmo que vai ter, que é a cada 45 dias, né? É janeiro que vai dar. Então, você tinha que estar olhando lá para o corte de janeiro, lá para o corte de março, não para esse corte de dezembro. O que é óbvio, as pessoas já precificam, né? E aí, a cada 45 dias, esses dados são apresentados? Não, a cada 45 dias tem a reunião do FED para decidir o novo juros. E aí, por exemplo, esses dados de emprego, de inflação, esses dados são públicos e são atualizados? Eles são publicados semanalmente. Agora que está com o shutdown do governo, né, que está com o shutdown no governo americano, não está sem dado nenhum. Então, as coisas ficaram piores. Mas é só você entrar no Google e pesquisar por calendário econômico. Não vai carregar aqui, mas pesquise por calendário econômico em investing.com. Aí vai aparecer uma lista de todos os eventos do dia que são importantes de todos os países do mundo. Se você quiser, para facilitar, você filtra só Estados Unidos e aí você vê lá a semana inteira todos os eventos que vão ter. Então, você consegue acompanhar esses dados. E aí, por exemplo, quando você fala de... inflação. Você falou da meta da inflação dos Estados Unidos, que era 2%, está em 3%. Pega aqui do Brasil, você sabe quanto... Acho que a meta é 5 aqui no Brasil, ou 4 aqui no Brasil, e está em 5,5, acho que é algo assim. E aí... Esse dado é super importante pra gente ter esse... Cara, que tu deu uma aula agora aqui que eu tava querendo muito, tá ligado? Que bom. Porque eu até falo com a minha esposa, essa parte da economia às vezes ainda buga a minha cabeça. É muita coisa chata. De você... Qual é a relação que tem a inflação com juros, aí o que... Sim, mas você impacta o Bitcoin. Tá ligado? E você ter feito essa explicação, cara, abriu muito minha cabeça. Eu tenho certeza que depois eu vou ver o vídeo de novo. Da hora, fechou. Porque foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Cara, o tempo passou rápido aqui. Quero te agradecer de novo. Obrigado, por estar aqui, cara. Esse papo de economia, essa aula de economia aqui foi muito bom. Foi exatamente o que eu queria que tu trouxesse. Legal. E entregou tudo. E assim, no final eu peço sempre um top 3 para os convidados. Top 3 criptos? Não, top 3 alguma coisa. Depende do convidado que vem, tá ligado? No teu caso, cara, eu queria muito que você tenha uma base de conhecimento muito grande, assim. E, você é o cara que eu vejo que é muito autodidata, vamos dizer. Você busca esses conhecimentos. Cara, quais são as principais fontes de conhecimento, de informação que você busca? Dá um top 3 pra galera também se manter atualizada e ir atrás disso. Twitter. Twitter é maravilhoso. O que você tem que fazer, o desafio lá, é montar uma lista dentro do Twitter com pessoas que são boas. Essa lista aí. Essa lista é boa, mas não tem. Eu vou ter que sair citando 1 bilhão de perfis aqui. Fala aí, pô. Vamos puxar aqui. Fala uns... Vamos lá. Uns 5, uns 10. Eu até postei isso esses dias. Watcher Guru. Pra mim, o Watcher Guru, esse é sensacional. Ele vai te informar de 1 milhão de coisas aqui. Muito legal. Que mais? Tem uma The Kobe's Letter, se não me engano. The Kobe's... Isso. Kobeissi. K-O-B-E-I-S-S-I Letter. Tá bom? Não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Dá. Tem um arroba aí. Kobeissi Letter. A galera dá um zoom depois. Esses caras eu acho sensacionais também. Tem um cara
que esse geralmente eu nem mando pra todo mundo, porque eu gosto de pegar as infos dele e transmitir. Mas vamos lá. O Kila XBT é um cara pra mim que, tipo assim, claramente não é uma lenda da macroeconomia e de 1 bilhão de coisas, e não tá vendo 1 bilhão de dados, mas o Kila XBT, ele é um cara que, tipo assim, ele é realista, tá ligado? Ele fala assim, ó, galera, tô com um short aqui, tô achando que vai dar uma cagada, então eu vou abrir uma outra posição aqui e tal. Então ele é um cara que, tipo, explica o racional dele, e eu acho que a maior dificuldade da grande maior parte das pessoas, inclusive a minha, é conseguir transcrever o seu racional numa operação. Às vezes, tipo, eu tenho um feeling de uma operação e ela faz muito sentido, e ela dá certo, só que eu não sei transcrever o porquê que eu fiz aquilo. E, na verdade, tem geralmente um motivo muito sincero, é que simplesmente não vem na nossa cabeça. A gente considera feeling e pronto. Então, esse é um cara que consegue colocar tudo muito no papel. Ah, legal. Do porquê faz sentido o que ele tá fazendo. Então, acho que esses 3 já vai começar ajudando legal. Show de bola. E, Gabriel, para finalizar, olha para aquela câmera, passa suas redes sociais, onde a galera consegue te encontrar. Perfeito. Da Vault também, fica à vontade. O que vocês... O que você quiser aí, tu fala. Tá ótimo. Sigam o meu Instagram, que lá vocês vão ver sobre a Vault. Meu Instagram é @criptobrasil com i, tá bom? Criptobrasil UFC, mas só pesquisar @criptobrasil com i, já vai funcionar. E Brasil com S, pelo amor de Deus. E o meu YouTube, onde eu tô também postando bastante coisa, é Gabriel Della. Só o Gabriel Della, D-E-L-L-A. D de dado no início. Tá? Show de bola. Obrigadão mais uma vez, irmão. Obrigado você, Vitão. Tamo A honra é junto. minha, velho. Foi isso aí, galera. Mais um episódio terminando aqui. Agradeço a vocês por terem participado. Dá o like aí, se inscreve no canal, é tudo de graça. Mais um episódio finalizando. Muito obrigado e até a próxima.